Boa noite, a paz para todos que nessa noite querem esta paz maravilhosa do Senhor Jesus na sua vida. Estou eu mais uma vez aqui, louvado seja Deus, trazendo uma palavra essa, maravilhosa, poderosa, quero nos dar alegria. E aqui o autor desse livro, que é o apóstolo Paulo, de Efésios, capítulo 4, vamos falar da unidade da igreja. Isso vai nos dar um bom entendimento, porque nós aprendemos com as Escrituras quem somos nós, o que devemos fazer, aleluia, qual a nossa chamada, se recebemos dom para realizar o trabalho. Nessa noite eu aprendo com o Espírito Santo em, aleluia, me chamar e me ensinar, doutrinando esse livro. E eu também quero compartilhar com você esta palavra maravilhosa. Capítulo 4 do livro de Efésios. Portanto, aleluia, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para qual foste chamado é uma só. Há um só Senhor, um só fé, um só batismo. Aleluia, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia e em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que, aleluia, semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim ele designou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estrutura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, aleluia, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem aos incautos ao erro.
longe disso, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, crescem e edifica-se a si mesmo com amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Soberano Deus, nosso Pai, que maravilha que estamos, Senhor, nesta noite, para meditar nesta palavra abençoada, palavra que vai nos estruturando no nome do Senhor Jesus. Que maravilha, quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade. Estou diante desta palavra aqui como a unidade de Cristo, o corpo de Cristo. Então, meus amigos e companheiros, meditaremos nessa palavra para o nosso coração. Paulo, ele inicia dizendo: portanto, eu prisioneiro no Senhor. Isso é bom para essa pessoa que está bem ligado, bem estruturado, verdadeiramente em Cristo, sentindo prisioneiro de Cristo. Isso quer dizer que Cristo está totalmente na sua vida, está lhe conduzindo no seu andar, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você está sendo abençoado e tendo o privilégio ainda mais de toda hora ter o Senhor na sua vida. Então ele se sentia prisioneiro no Senhor, e ele diz: suplico-vos que andeis de modo digno, para que o seu chamado seja, respeitando o seu chamado, respeitando aquele que lhe chamou. Se nós sabemos verdadeiramente quem nos chamou, a quem nós servimos, nós vamos ter dignidade, saber honrar, saber respeitar, adorar. É assim que a Bíblia ela nos ensina. Porque nós sabemos quem nos amou, é santo, é fiel. Glória a Deus. O que Paulo ele está iniciando aqui nessa passagem? Vamos aqui estudar um pouco a palavra de Deus. Capítulo 4, verso 1, Paulo ensinou como Deus resgatou judeus e não judeus, ou seja, judeus e gentios, para um novo e maravilhoso relacionamento com Ele, como a sua igreja. Então nós vemos que o Senhor Jesus, Ele resgatou pessoas de todas as nações, judeus, não judeus, judeus e gentios. Para quê? Para que tenha com Ele um relacionamento, uma convivência, uma vivência. Por isso deveríamos sim considerar, como Paulo se considera, prisioneiro, servo,
atuar sempre com amor, permanecer sempre com pensamento em Cristo, obedecendo os seus mandamentos, a sua doutrina, que é palavra ensinada pelo Senhor. Então ele chamou e resgatou esse povo e forma a igreja, que a igreja do Senhor Jesus é, senão aquelas pessoas que aceitam a ter uma vida digna, uma vida em comunhão, uma vida tendo um bom relacionamento com a palavra, com a verdade, amando ao Senhor. Esse se torna a igreja, e é essa igreja guardada, essa igreja, ela é ensinada, doutrinada pelo próprio Espírito Santo. É Ele que cuida da igreja de Jesus, desse povo que tem um compromisso e conhece a verdade e vive com a verdade. Então aqui nós podemos ver que Ele chamou para que nós seja a igreja, união de todos os cristãos da terra, num único corpo, que é na realidade o de Cristo. É a parte inferior, é a igreja, é o povo unido, é o povo que medita na palavra, é o povo que tem um amor de coração, é o povo que nasceu de novo para viver uma vida em união como cristão. Agora o apóstolo passa a mostrar como os crentes em Cristo devem se desenvolver e amadurecer na fé. Ele passa a mostrar como nós cristãos devemos permanecer, amadurecer na fé. Aleluia. Tem pessoas que não entendem o que é amadurecer. Amadurecer significa uma pessoa idônea, uma pessoa que já passou por muitas provações, por muita luta, mas ele está ali em fé, está ali firme, está no Senhor, sem blasfemar, sem se maldizer, sofre por amor à palavra, por amor a Cristo. Ele é uma igreja que tem um relacionamento com a verdade. Somos chamados a viver de tal modo exemplar. Vamos ter exemplo. Vamos mostrar para o mundo que o nosso Deus é verdadeiro, existe, e que Ele está na nossa vida, pela nossa agir, pela nossa fé, pela nossa forma de vivência, pela nossa mudança. Então vamos amadurecer na fé, no conhecimento, suportando, irmãos, a dificuldade da vida. Aqui diz, o apóstolo passa a mostrar como os crentes em Cristo devem se desenvolver, amadurecer na fé. Somos chamados a viver de tal modo exemplar que o mundo,
glória a Deus, não possa negar que somos filhos de Deus e cidadão do céu. Ou seja, que as pessoas confirmem em ver o nosso comportamento, em ver a nossa mudança, que eles tenham essa alegria de ver uma pessoa honesta, uma pessoa prudente, uma pessoa servindo ao Senhor por amor, que ele tenha essa dignidade e que não venha negar, para que as pessoas possam acreditar em Jesus, possam acreditar que ele muda a vida humana, que o Senhor, ele conduz todos nós pela verdade, que nós possamos demonstrar que somos fiéis ao Senhor, que temos uma vida, aleluia, aplicada na doutrina da verdade de Deus, cidadão do céu, nas qualidades daqui do versículo, aleluia, do versículo 2. Olha qual é a qualidade do versículo 2. Olha como é que nós deveremos se comportar com toda humildade e com mansidão e com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é a vontade de Deus, as características de um cristão guiado pelo Espírito Santo, que ele vai demonstrando ao mundo que ele é um servo, que ele, aleluia, é guiado pelo Espírito Santo. E quando a pessoa tem humildade, ele tem capacidade de aprender a palavra, decidir a palavra, ele tem capacidade de ter uma vida espiritual bem elevada, pela sua humildade, que é um dom. E esse dom vem do alto, descendo do Pai das luzes, e é colocado pela chamada. É aí que eu entro para, aleluia, ensinar as pessoas que aí não têm humildade, para que elas tenham humildade, para que elas vejam em mim o meu comportamento, o meu relacionamento com a palavra, com Deus, mas é agindo no meio das pessoas. E para isso Deus chamou, para nós dar o nosso testemunho, como diz aqui, aleluia, e nós deveremos andar e viver como o versículo 2 da palavra de Deus está ensinando, com toda humildade, mansidão, que é ser manso, que uma pessoa mansa suporta, uma pessoa mansa vence, uma pessoa mansa o diabo não usa. Quando ela tem paciência, o inimigo se desespera, porque ele vem atropelando, ele vem destruindo, ele vem fazendo e acontecendo. Mas quando eu sou experiente, porque eu tenho paciência para analisar, paciência para observar, é aí que entra a minha vitória. É quando eu tenho humildade, quando eu tenho mansidão, com a paciência, eu vou suportando esse tipo, aleluia, de pessoa que tem se levantado, muitas vezes com orgulho, ou pessoa que não tem paciência, eles não têm comportamento, eles vão, eles se levantam, eles gritam, eles correm. Então, pessoa dessa qualidade não tem condição de ensinar nem ele mesmo. E é difícil ele aprender a palavra, definir a palavra, porque ele não tem humildade, não tem comportamento, não tem paciência, ele nunca vai adquirir a experiência. Nós não podemos cuidar da casa de Deus sem essas qualidades.
Nós não podemos ensinar a palavra sem essas qualidades. E quando Deus chama, Deus se responsabiliza em mudar a nossa vida. Deus se responsabiliza em dar a nós a libertação. Mas é necessário que nós tenha um terreno bem, aleluia, preparado, com vontade, com paciência, com desejo de servir ao Senhor, e Ele vai derramar sobre nós essa graça, como Ele derramou na vida dos seus apóstolos. Paciência é um dom, humildade é um dom, mansidão é um dom, dom de suportar. Pois aquele que persevera porque ele crê, ele vai tendo paciência, e lá na frente ele tem muita experiência na obra, na caminhada, no ensinamento. Ele vai amadurecendo passo a passo, ele vai crescendo na vida dele espiritual. Olha o versículo 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia. É o que eu procuro cuidadosamente manter nessa unidade, com esse vínculo, com a paz, com a alegria, com essa prosperidade que Deus nos dá. São imprescindíveis. Nós vamos lá para Filipenses capítulo 2, de 1 a 4. Para nós compreender mais sobre a humildade quem tem o amor, quem tem humildade, tem um amor cristão. Olha o que Paulo diz no capítulo 12 aos Filipenses: portanto, se por estar em Cristo temos algum poder, alguns encorajamentos de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Aí ele vai dizer: completei a minha alegria e tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, um só atitude. Glória a Deus. Quem serve a Deus tem esse dom, quem serve a Deus tem essa condição maravilhosa. Ele vai criando, recebendo de Deus esses frutos do Espírito. Aí Paulo diz: completei a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Irmão, seria maravilhoso
conduzir um povo que tenha no coração amor, conduzir pessoas que tenham o mesmo pensamento, que tenham a mesma vontade, o mesmo desejo. O povo de Deus é para ter essas características deles, porque assim não vai ter divisão, assim não vai ter contenda, desavença, porque o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo prazer. A igreja que é ministrada pelo Espírito Santo é uma pessoa que tem esses caráteres dentro dele. Ele tem a humildade, ele tem um bom pensamento, ele tem concordância uns com os outros, porque pensa a mesma coisa. A igreja do Senhor, ele conduz, ele guarda, ele guia. É uma igreja que é conhecida por Jesus. Tem o mesmo espírito, tem a mesma compaixão. Jesus teve compaixão. Quem tem o Espírito Santo também tem compaixão. Jesus, ele teve um grande amor. Quem tem o Espírito Santo, ele também tem esse amor. Jesus é manso e humilde. Quem tem o Espírito Santo é manso e humilde. Ele suporta tudo pelo amor a Cristo, pelo amor à palavra. Ele pede, ora, pedindo para mudar, pedindo a humildade, pedindo a misericórdia de Deus. Ele ora pedindo para ter no seu coração a humildade. Ele quer mudar, ele quer se libertar, porque ele sabe que foi chamado. Ele sabe que tem que estar na presença do Senhor. E ele sabe que para receber as dádivas de Deus, que é o dom do Espírito, precisa nós ter um preparo dentro do nosso coração, a vontade, em primeiro lugar a vontade, buscar o Senhor, pedir a Ele a mudança. Completai a minha alegria e tenho o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só espírito e um só atitude. Então como é que vai ter divisão e contenda se a pessoa tem a mesma atitude, se a pessoa tem o mesmo espírito? O servo de Deus, a igreja de Deus tem o Espírito Santo. A igreja de Deus, ela tem o mesmo pensamento, a mesma atitude, a concordância. É igual um casal. Se um casal que se ama, eles têm concordância, eles têm atitude iguais, eles analisam as coisas e têm paciência para que eles tenham crescimento no seu trabalho, na sua vida. Pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo, ele tem paciência, ele espera pelo agir de Deus, pela resposta de Deus, ele espera pelo Senhor, ele não vai agir com as suas próprias vontades, próprias forças, ele ora, ele busca ao Senhor, para que ele possa tomar uma atitude com humildade, com simplicidade e com compaixão, resolvendo a situação e assim recebendo a vitória. Por isso que nós, observando a palavra, a gente vai observando as pessoas, sua vivência, seu modo de agir. Tem pessoa agressiva, tem pessoa que vira as costas porque não gostou da palavra, não medita,
Tem pessoas que abandonam a casa porque não gostam da atitude da mulher ou a mulher dos filhos. Ele abandona o trabalho, ele abandona aquele momento porque ele não tem humildade para dialogar, humildade para conversar. Ele é uma pessoa que usa na base da ignorância e ele vai se estourando aonde ele vai. Essa pessoa não tem maturidade, ele não tem crescimento espiritual, ele não aprende a decidir a palavra, porque o Espírito aleluia, do orgulho está no seu coração e ele, aleluia, não tem condição de ouvir a voz de Deus, porque os seus ouvidos estão tapados pelo orgulho que tem no seu coração. Que é doutrina? Doutrina é ensinamento de Deus para o nosso estadio, para o nosso dia a dia, para a nossa vida singular, a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar. A palavra de Deus, ela vai caber em toda classe, toda área que nós for agir. Quem serve a Deus tem que mudar. Quem serve ao Senhor tem que mudar suas vestes espiritual, ter um caráter, ter humildade, ter simplicidade e se revestir dessas armaduras do Espírito para viver uma vida bem, aleluia, agradável ao Senhor. Buscar a santidade, porque das tais não verá a Deus. Não é de qualquer maneira que deveremos seguir a Deus, porque Deus é santo e nós temos de andar pelo caminho da santidade, pedindo a Ele a misericórdia, pedindo a Ele a graça, pedindo a Ele que nos converta, que faça em nós uma mudança, que nos prepare para o reino de Deus, que nos prepare para a volta de Jesus, porque na brutalidade em qual o homem está vivendo, eles não têm condição de, aleluia, participar do arrebatamento da igreja, porque aqueles que vão subir, é aqueles que são limpos de mão e puros de coração, significa aqueles que reconhecem, se arrependem, pedem a misericórdia de Deus. Olha como é. Completei a minha alegria e tenho o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só espírito e um só atitude. Esses são os servos de Deus, são as características de um homem, de uma mulher que serve a Deus. Ela honra a Deus na verdade, ela honra a Deus na sua casa, honra a Deus no seu trabalho. Ela não vai fazer o que dá na vontade, na telha, porque ela tem humildade para esperar, para andar na unidade de Cristo. Nada façais por rivalidade. Quem é que faz as coisas com rivalidade, com ódio? Quem é que faz, aleluia, a obra de Deus em discussão ou com rivalidade? É aqueles que têm o espírito do mundo, o espírito das trevas. Foi ele que levantou esta rivalidade, tem rival, é ele que tem contenda, é ele que tem desavença, é ele que tem separação, é o espírito das trevas que se levanta para fazer a divisão entre a igreja de Deus. Humildade fraterna e o amor cristão. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um, aleluia, considere, pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superior a si mesmo.
Você conhece a palavra de Deus e não bota em prática? Você diz que é cristão e não vive a palavra? Olha o que diz a Bíblia: não façais por rivalidade nem por vaidade. Tem muita gente que é crente por vaidade. Vaidade é pecado. Mas nós temos que viver o Senhor, porque nós necessitamos, nós precisamos dele. Nós temos que mudar a nossa vida terrena. Nós temos que ter humildade. A gente tem, aleluia, de observar para amadurecer e não estar com contenda, com separação, com desavença. Esse espírito que faz essas coisas é das trevas, é maligno. Porque o Espírito Santo ele junta, porque o Espírito Santo ele constrói, porque o Espírito Santo é humilde, o Espírito Santo ele tem, aleluia, o próprio amor para colocar no coração das pessoas que querem viver uma vida bem regalada em Cristo Jesus. E eu pregando esta palavra, alguém disse: você está julgando. Como disse Jesus: eu a ninguém julgo, mas a palavra julgará a vós. É a palavra que te julga, porque foi ela que veio para te salvar. É a palavra que vai aparecer lá no tribunal junto com você, porque esta palavra hoje, ela chega diante de você, e naquele dia que você for prestar conta com Deus, esta palavra está lá, porque ela te julgará, ela te levará, ela vai chegar com você aonde você for. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superior a si mesmo. Olha aí. Mas não, as pessoas querem ser superior aos outros. Eu sou maior, eu tenho mais, eu mando mais, eu conheço mais. Aonde a Bíblia diz que nós deveremos ser o contrário. Nós deveremos considerar as pessoas superior. Isso na humildade, no respeito, nas qualidades de um cristão que tem um relacionamento com o Espírito Santo. E as pessoas não entendem, se sentem muitas vezes, acha que está sendo xingado, acha que está sendo pisoteado. Meu amigo, para entrar no céu é preciso renúncia. Para entrar no céu é preciso nós renunciar a nossas vontades, nossos desejos, pegar nossa cruz e seguir a Jesus. Não é só dizer que é crente e vai entrar, não. Tem as exigências, tem sim, aleluia, a mudança. Nós vamos entendendo que para nós ser cristão, nós temos que ser revestidos na humildade, revestidos na experiência da palavra, na ciência, e nós vamos assim, conhecendo a palavra do Senhor. Se eu chegar para alguém e dizer: não faça isso, porque isso é rivalidade, a pessoa vai logo com aquele espírito contentista. Não, te repreende, está amarrado, tu não tem amor. Pois se assim você prosseguir, jamais você verá o reino de Deus. Se você prosseguir com essa idiotice, se você conseguir permitir que fique no teu coração essa vaidade, essa rivalidade, pode ter certeza que é um tempo perdido aqui na terra, porque a palavra está perto de você, mas seus olhos estão tapados, seus ouvidos não estão ouvindo. Você, aleluia, lê, mas não entende, não compreende, porque tu não tem prazer de mudar, não tem prazer de servir ao Senhor. É uma vaidade do só do coração. Cada um zele. Cada um zele
não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses de outra pessoa. É difícil zelar pelo interesse de outra pessoa. É difícil você conseguir, aleluia, demonstrar para essa pessoa que você tem amor por ela, que você zela, que você está fazendo porque você está mostrando zelo. E Deus é Deus zeloso. Ele zela, Ele vela. E a palavra de Deus ensina para nós, se nós nos suportar, receber a palavra, receber a doutrina, receber a mudança. O que adianta dizer que é crente só para estar aqui na terra com a Bíblia na mão? O tempo passa, você morre, vai ser naquele dia apresentado no juízo, mas vai ser, aleluia, uma pessoa que não se humilhou, não deixou o coração ser implantado o amor, não deixou que o Espírito Santo mudasse a sua vida. Você anda brutalmente na divisão e ali, aleluia, vai morrendo desse jeito e não tem salvação. A semente, quando ela é plantada, ela morre para ela poder nascer com as suas características de uma planta. O cristão, ele tem de mudar, ele tem de morrer, aleluia, lá dentro, as suas formas de vivência, as suas brutalidades, ele tem de mudar. Porque para nós ter compromisso com Jesus, não é só ter uma Bíblia, não é só dizer que é crente, não, irmão. Olha o que diz a palavra de Deus: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um, aleluia, considere com toda humildade as demais pessoas superior a si mesmo. É difícil, essa passagem é difícil. A gente elogiar uma pessoa e achar: eu sou inferior a você, você é superior. Porque isso é humildade. E sem humildade, nós, aleluia, não conseguiríamos receber os dons, não conseguiríamos receber de Deus, porque a humildade, a simplicidade é dons de Deus. É Ele que ensina. Se nós não tiver a capacidade de ser doutrinado pelo Espírito Santo, a gente vai ficar de coração duro, a gente vai ficar sempre sem entender a palavra, porque, aleluia, está faltando uma abertura no seu coração pelo amor. Cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses. É aqui que pega a pessoa. Aquilo que eu quero para mim, eu faço para os outros. Porque nós não vimos para ser servido, nós temos que servir. E hoje as pessoas querem ser servidas, as pessoas querem ser um nenenzinho nos braços, amparado, não quer sofrer. Paga o preço, meu irmão. Paga o preço pelo, aleluia, para entrar na tua vida área espiritual. Paga o preço renunciando o teu querer, o teu eu, a tua vaidade, a tua forma mundana. Se tu não mudar, com certeza tu vai morrer e não vai ter direito à paz do seu coração, a vida eterna. É dura a palavra, não é? É melhor sentir uma pancada, uma dor e ir para o céu, de que sentir alegria, de que sentir aqui coisas que lhe faça ir para o inferno. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os apóstolos renunciaram a sua vida terrena para seguir a Jesus, porque a salvação ela precisa que entre no coração humano a renúncia.
Não, eu não posso renunciar a isso. Eu não sei viver sem isso. Eu vou ser crente, mas eu tenho que fazer isso. Você já perguntou se Deus aprova você desse jeito? E você já perguntou se Deus vai deixar você entrar desse jeito? Muitas vezes nós sofremos para que alguém entenda a palavra, para que alguém receba a mensagem. Os apóstolos disseram: todo dia nós somos chamados para a morte, para que vocês tenham a riqueza. Por que nós não valorizamos o Evangelho? Por que nós não valorizamos o nome de Cristo? Por que nós aceitamos a Jesus e vivemos na vaidade? Não damos crédito, não tem vontade de aprender, não tem vontade de estar zelando pela nossa própria. Cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente. Isso aqui é difícil, irmão. Porque primeiro eu como, depois eu dou a comida para a pessoa. Eu primeiro bebo a água, depois eu vou dar se sobrar. Primeiro eu canto, se tiver tempo de oportunidade eu dou. Primeiro eu faço para mim, depois eu faço para você. E aonde Cristo veio fazer primeiro para nós? Ele deu a vida pela nossa. Ele foi para a cruz do Calvário. Não foi para se amostrar e as pessoas fazer vídeo aí, não. Ele foi porque tinha um objetivo ali para ser cumprido. Ele tinha que dar a vida dele ele dava, aleluia, pela nossa. Tudo que nós fizer, nós temos que entender que tem um objetivo. Se vier Deus, não é só vir para a igreja, não. Se vier o Senhor, é onde nós estiver, aonde nós estiver, aleluia, nós temos que honrar Ele. Porque muitos só honram a pessoa dentro da igreja, muitos só honram quando vem para a igreja, mas não honra no trabalho, mas não honra em casa, mas não honra na rua, e diz que é crente, mas falta as características, falta a honra. Mas Deus diz: eu honro aqueles que me honram. E muitos estão aí passando por dificuldade, perguntando por quê? Por que eu sofro? Sofrer faz parte da vida. Sofrer, aleluia, faz parte do pecador. O sofrimento ardentemente na vida faz ela refletir, faz ela pensar, faz ela olhar para o céu. Porque quando ele está bem, com dinheiro, com trabalho, com alegria, dentro das suas legalidades, ele não ri nem a cabeça, não olha para o céu, baixa, olha para baixo, derrubou sua coroa porque baixou a cabeça. Mas quando ele está carente de necessidade, ele se levanta. Então faz parte, a dor faz parte do Evangelho para você aprender. A necessidade faz parte. Isso não é maldição, não. Isso faz parte do pecado, faz parte da sua vida. Quanto mais pecado, mais dor. Quanto mais pecado, mais destruição. Não, eu sou crente agora eu não posso sentir dor, agora eu não posso, eu tenho que ser uma pessoa que o mundo veja, eu bonita, eu famosa, eu assim. Não é assim não, meu irmão. Deixa o mundo te ver feio, mas seja fiel a Deus. Deixa o mundo mangar de você, mas seja fiel a Jesus. Porque é melhor você, aleluia, entrar no céu faltando um membro, de que indo para o inferno toda perfeita. É a palavra que diz: zele cada um, aleluia, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses de outras pessoas. Glória a Deus. 1
É a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Os cristãos têm a máxima responsabilidade de evitar que a unidade da igreja produzida por Deus, mediante o sacrifício expiatório de Cristo, seja de alguma forma prudente, glória a Deus. Expiatório de Cristo, seja de alguma forma perturbada ou difamada. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ela nos dá ensinamento maravilhoso. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança para si mesmo, criando dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Gostaria de levar mais adiante essa palavra, mas eu quero terminar por aqui. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, estou feliz e grato. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Deus, me dê prazer no meu coração, para que todos os dias eu esteja juntinho com ela. Me dê fome e sede de justiça. Me dê força, Senhor, para me continuar na Tua presença. Por isso, é muito maravilhoso estar na Tua presença, em nome de Jesus. E nesta noite eu estou grato ao Senhor por esta tão maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.